Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós iremos começar os estudos do nosso capítulo 9, onde veremos áreas e figuras congruentes, das páginas 52 a 56. Será que é do mesmo tamanho? Ser do mesmo tamanho, pessoal, significa ser figura congruente, que nós já veremos melhor o que significa. Vamos começar então observando esta imagem, que é a pintura do artista brasileiro Luiz Sassilotto, chamada de Concreção 6048. Nessa imagem, nós podemos observar figuras geométricas como, por exemplo, o triângulo, nós temos em bege, temos também em preto, temos trapézios e temos pentágonos, que são figuras de 5 lados. Essa obra foi feita no ano de 1960. Nessa obra, ele usou figuras geométricas que são formadas por linhas retas. Figuras geométricas que são chamadas de polígonos são justamente essas feitas em linhas retas. E essas linhas, elas começam e terminam em um mesmo ponto. Por isso nós chamamos de figuras fechadas. Uma figura fechada é então um polígono. E essas retas que começam e terminam no mesmo ponto não podem se cruzar. Vamos aqui então pegar as figuras do material de apoio, as figuras A, B e C. Essas figuras são exemplos de polígonos. Por quê? Nós temos linhas retas que começam e terminam em um mesmo ponto e não se cruzam. Então, aqui nós temos 3 polígonos diferentes. E esses polígonos foram usados na obra do Luiz. São justamente esses mesmos polígonos aqui. E com base nesses 3 polígonos que estão no material de apoio de vocês, vocês irão completar essa tabela, colocando o número de lados de acordo com a letra de cada polígono que está ali em cada figura. Veja só, esse, por exemplo, é o polígono A. Então, quantos lados tem o polígono A e qual é o nome que ele recebe? Depois, usando essas figuras, nós iremos sobrepô-las aqui nas figuras da obra do Luiz Sassilotto. E com base nas figuras que se encaixarem direitinho, nós iremos escrever aqui o número das figuras que têm o mesmo tamanho e a mesma forma, por exemplo, da figura A. A figura A é o trapézio. Eu vou então localizar aqui na minha obra em quais locais eu consigo posicionar o meu trapézio. Pode ser assim, pode ser ao contrário, não tem problema. Se eu conseguir encaixar certinho a minha figura em alguma dessas figuras aqui da obra, eu vou colocar então o número das figuras onde eu consegui sobrepor o meu trapézio, que é a letra A, ok? O mesmo vocês farão para a letra B e para a letra C. Na página seguinte, página 53, aliás, 54, nós temos novamente a obra, mas agora nós iremos entender o conceito de área. Área, pessoal, é quando a gente conta a quantidade de quadradinhos que forma cada polígono. Porém, se a gente observar, aqui nós temos, olha só, 6 quadrados ao todo,
mas temos uma parte rosa e uma parte que é bege. E se vocês observarem, esse corte em diagonal tem um pedacinho bege que se encaixa aonde está aquele pedacinho rosa. Dois triângulos bem pequenininhos, mas que eu consigo tirar daqui e posicionar aqui em cima. E aí eu consigo completar esse quadrado bege que está aqui no meio, não é verdade? Olha lá, eu consigo tirá-lo dessa posição e recortar, colando, formando um quadrado bege completo. E o mesmo eu consigo fazer com essa outra partezinha bege que ficou aqui embaixo. Eu consigo recortar visualmente e colocá-la aqui em cima nessa parte rosa, que é congruente com esta, ou seja, ocupa o mesmo espaço, tem a mesma forma. Então, eu consigo tirar daqui e colocar aqui. Assim, eu formo, veja só, 3 quadrados de cada cor. Então, aquilo que antes era um triângulo para cada cor, eu consigo contar facilmente que cada triângulo era formado por 3 quadradinhos da mesma cor. Mas também é fácil da gente observar o seguinte: a figura completa é formada por 6 quadrados, não é verdade? Se eu reparto ao meio, formando uma diagonal, eu tenho 2 triângulos exatamente iguais. E se eles são iguais e são 2, cada um deles usou metade do total de quadradinhos. O total era 6, então em cada triângulo nós temos 3 quadradinhos. Não é muito fácil de entender? Então, com base nisso, a gente vai tirar essa ideia de pegar um pedacinho e colocar no outro lugar para fazer as tarefas aqui da página 55, número 1, e também 56, que é a continuação do número 1. Nós iremos descobrir quantos quadradinhos formam essa área rosa. Ou seja, eu vou ver qual pedacinho eu consigo pegar e colocar em outro lugar a fim de completar quadrados completos. Para isso, eu vou usar um lápis preto para indicar qual pedacinho está saindo e indo para onde, ou seja, vou usar uma flechinha igual foi usada aqui, só que eu vou fazer isso com o lápis preto. E com o lápis cor-de-rosa, eu vou pintar o espacinho branco que está recebendo essa pecinha, ou seja, vou fazer uma setinha preta mostrando de onde vai sair e onde vai chegar, e vou pintar de rosa a partezinha que vai receber essa pecinha. E assim eu vou completar a minha figura e descobrir quantos quadradinhos formam essa figura. E vou registrar aqui nessa caixinha ao lado. A mesma coisa eu vou fazer no triângulo preto, ou seja, vou fazer uma flechinha preta mostrando quem sai e para onde vai. E esse espacinho onde vai receber a pecinha, eu vou pintar preenchendo para no final eu contar os quadradinhos. Já aqui embaixo, pessoal, eu tenho uma dica para dar. Ao invés da gente passar pedacinho por pedacinho desse para o lugar onde deve ir, nós podemos pegar essa peça inteira e transportá-la para outro lugar. E assim a gente consegue fechar todos os quadradinhos para a gente então fazer a contagem desses quadradinhos. Aqui nesses adesivos aqui embaixo, nós temos duas informações muito importantes, olha só. As figuras formadas pelo mesmo número de quadradinhos têm a mesma área. Ou seja,
Se uma figura é formada por 6 quadradinhos e a outra também é formada por 6 quadradinhos, significa que essas duas têm áreas iguais. E agora a ideia de ser congruente. As figuras vão ter áreas iguais e também o formato igual. Como, por exemplo, nós podemos usar a imagem aqui, ó. Esse triângulo preto comparado com esse triângulo bege. Os dois nós já sabemos que são formados por 3 quadradinhos, como nós estudamos agora há pouco. 3 quadradinhos. E os dois têm também o mesmo formato. Como que a gente pode comprovar? Com a nossa figura B, a gente consegue posicionar tanto no preto quanto também no bege. Ou seja, eles têm o mesmo formato e a mesma área. Então, eles recebem o nome de figuras congruentes. E para terminar nossa aula, escreva V se a informação da obra de arte for verdadeira e F se for falsa, aqui na página 56. Primeira frase. Os triângulos beges e pretos são figuras congruentes. Verdadeiro ou falso? Embaixo. Os trapézios e os pentágonos rosas são congruentes. Será, pessoal, que essa figura e esse trapézio são congruentes? Possuem a mesma quantidade de quadradinhos e a mesma forma? E aí a gente vai analisar se isso é verdadeiro ou falso. E por último, escreva uma informação verdadeira sobre as figuras da obra, uma informação que vocês conseguem perceber sobre essa obra. Assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos e até a próxima!